O termo déficit habitacional é utilizado para se referir ao número de famílias que vivem em condições de moradia precárias. Esse déficit está associado às moradias que estão em risco e que se necessita de uma nova construção, o que é diferente de moradias inadequadas que estão associadas à qualidade de vida das pessoas no local, como falta de água potável, recolhimento de esgoto, acesso à energia elétrica, telefonia fixa, recolhimento de lixo e entre outros fatores que interferem na qualidade de vida da população. O déficit habitacional se refere à necessidade física de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação. E esses somados de forma em sequência para que haja uma compreensão dos parâmetros que envolvem a necessidade de novas habitações. O primeiro componente do déficit habitacional é a relação às habitações precárias. Os domicílios precários, que coincidem os domicílios rústicos e os domicílios improvisados. Os domicílios rústicos são aqueles em que não há paredes de alvenaria ou de madeira aparelhada, provocando desconforto e proliferação de doenças devido às condições insalubres. Os domicílios improvisados são aqueles que não possuem fim de moradia, mas acabam se tornando uma, como embaixo de pontes e viadutos, carros abandonados, barcos, cavernas e entre outros que indicam obviamente a necessidade de construção de uma moradia. O segundo componente do déficit habitacional é a coabitação familiar, que considera os cômodos e as famílias secundárias que vivem juntas e necessitam de uma nova moradia. Os cômodos foram incluídos no sistema de déficit habitacional, pois muitas vezes eles mascaravam a real coabitação, pois são distintos das outras moradias, pois são tidos como domicílios particulares onde há uma ou mais aposentas, que correm em casas de cômodos, cortiços, cabeça de porco e outros. No caso das famílias secundárias que coabitam, é clara uma necessidade de construção de uma nova moradia, pois a coabitação, ambas famílias não têm a liberdade de sua privacidade, logo necessitam de um lugar para si. O terceiro componente do déficit habitacional é o ônus excessivo do aluguel urbano, que corresponde às famílias urbanas que ganham com uma renda familiar até 3 salários mínimos, que vivem em moradias alugadas com valor de 30% da sua renda, ou seja, pagam cerca de 30% da sua renda no aluguel do imóvel. O quarto e último componente do déficit habitacional é o adensamento excessivo em domicílios alugados, que correspondem aos domicílios alugados que têm mais de 3 moradores por dormitório. Esses componentes são necessários para se analisar o déficit habitacional e, a partir dessas análises, podem ser criadas políticas públicas que ajudem na criação de moradias para essas famílias. Lembrando que os componentes são analisados em ordem de importância, sendo o primeiro para o quarto. Essa ordem ajuda a compreender as maiores necessidades dentro do déficit habitacional, sendo o principal as habitações precárias, após a coabitação familiar e, em segundo, o ônus excessivo do aluguel urbano e, por fim, o adensamento excessivo em domicílios alugados. As vagas em novas moradias também seguem essa ordem de prioridade, geralmente são fornecidas em âmbito governamental.